Olá, primeiro ano, espero que todos estejam bem. Na nossa aula de biologia hoje, nós vamos finalizar as algas. Então, nós estamos na frente 2 de biologia, falando sobre o reino protista e estamos falando sobre os seres autótrofos do reino protista, que são as algas. A gente já falou sobre características gerais, importância ecológica e econômica das algas e também falamos sobre a sua classificação. E agora, para a gente finalizar esse primeiro capítulo sobre o reino protista, falta a gente falar sobre a sua reprodução. As algas realizam os dois tipos de reprodução, tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, não há participação de gametas e, portanto, não há a variabilidade genética. Mas a gente pode observar mais de um tipo de reprodução assexuada nas algas. Para isso, eu peço que você pegue o seu livro 3 do SAS e abra então na frente de Biologia 2, aqui na página 16, para a gente acompanhar os 3 tipos de reprodução assexuada que a gente pode encontrar nas algas. O mais comum e o mecanismo básico da reprodução assexuada é a divisão binária ou cisparidade, né? Quando a gente tem um indivíduo que se divide em dois. Então, a gente tem um caso clássico de mitose. A gente pode observar aqui um exemplo, né? Que um indivíduo, que a gente chama de célula-mãe, está se dividindo em duas células filhas. É uma reprodução bem rápida de ocorrer. Então, vai ter uma multiplicação, então, do material genético, de todas as organelas, né, do volume citoplasmático, e daí vai ter então a divisão em duas células filhas. A gente tem aqui o exemplo tanto de uma alga verde unicelular, quanto aqui de uma divisão binária da euglena, tá bom? Então, uma célula se divide em duas, daí as duas se dividem em quatro se divide em 8 e assim vai. Então, é uma divisão bem rápida e daí vai ter então a divisão de uma célula em duas células filhas. A gente tem também, no caso, então, de seres multicelulares, que principalmente tem formado por filamentos, que daí pode ter a fragmentação. A gente já viu fragmentação quando a gente estudou fungos, então por isso não tem nem ilustrações aqui, né? Porque a gente tinha aquele filamento de células que, se quebrado no meio, forma dois indivíduos, tá bom? Então, a fragmentação, a gente já viu anteriormente, é o mesmo tipo, fragmentação. E aqui a gente tem a ilustração, um esquema de reprodução da assexuada por esporulação, tá bom? Nessa alga aqui, ó, ela forma aqui o zoósporo, um esporo, né? Um esporo, daí ele é livre natante. Quando ele encontra um local adequado, ele vai então se fixar aqui no substrato, tá vendo? Formar um novo filamento e crescer. Então, uma reprodução assexuada, não há a participação então de gametas, e sim de um esporo, tá bom? Agora, já na reprodução sexuada, nós temos 3 tipos de ciclos reprodutivos. E os ciclos reprodutivos, eles são chamados de haplobionte, aplonte, haplobionte, diplonte ou diplobionte. E cada um deles é caracterizado pelo momento em que vai ocorrer a meiose, tá bom? Vamos entender um pouco como são esses ciclos, tá bom? Então, cada um deles tem a ilustração para nos auxiliar. Vamos começar pelo ciclo haplobionte, aplonte aqui, ó. Então, vamos começar sempre, para facilitar para vocês, localizem os gametas e a união desses gametas para a formação do zigoto. Então, aqui tem os gametas são N, metade do material genético. A fusão dos gametas formou o zigoto 2N. Logo depois da formação do zigoto 2N, ocorre uma meiose. Se ocorre meiose, divide a quantidade do material genético no meio. Portanto, eu vou ter células haploides, células M.
e daí o adulto vai ser N. Portanto, gente, esse ciclo, ele é denominado, então, um ciclo haplobionte, aplonte. Aplonte porque o adulto é haploide, ok? Então, ciclo haplobionte, aplonte, gametas N, adulto N também, ok? Lógico, gente, quando há fusão de gametas N com N, o zigoto é 2N. Como que um zigoto 2N dá origem a um adulto N? Só se ocorrer uma meiose. Então, a gente vai ter uma meiose do zigoto, uma meiose zigótica, ok? Próximo ciclo, ciclo haplobionte diplonte. Então, localiza aqui o gameta, gametas N, funde os gametas para formar o zigoto 2N, mas o ciclo não é haplobionte diplonte, portanto, a gente tem aqui o zigoto 2N e o adulto 2N. Então, ciclo haplobionte, gametas N, adulto 2N. Então, ciclo haplobionte diplonte. Se o adulto é 2N, como que o gameta dele vai ser N? Só se fazer a meiose. Então, vai ser uma meiose gamética para formar o gameta, tá bom? Então, aqui no ciclo haplobionte, aplonte, eu tinha uma meiose para formar aqui as células, né, do adulto. Então, eu tinha uma meiose zigótica, a meiose do zigoto. E aqui eu tenho uma meiose gamética, uma meiose para formar o gameta. E por fim, o último ciclo, eu tenho aqui o ciclo diplobionte. Daí você fala, nossa, só diplobionte? Sim, só diplobionte. Porque, na verdade, eu tenho uma alternância de gerações. Eu vou ter uma geração que o adulto é N e a próxima geração o adulto é 2N. Observem aqui, olha, a gente tem aqui gametas N com N, né, masculino e feminino. Eles se fundem e formam o zigoto 2N, portanto, o adulto é 2N. Mas esse adulto 2N, ele faz uma meiose espórica, forma um esporo. Ou seja, esse adulto 2N, ele está se reproduzindo assexuadamente e formando, então, um esporo N e um adulto N. E daí, esse adulto N, por mitose, forma o gameta. E agora, então, esse adulto N se reproduz sexuadamente. E daí, então, vai formar o adulto 2N. Então, é uma reprodução sexuada, uma reprodução assexuada. Um adulto N, um adulto 2N. Então, a gente chama esse ciclo de ciclo diplobionte. Dois tipos de ciclo. Um ciclo N, um ciclo 2N. Uma reprodução sexuada, uma reprodução assexuada. Gente, ou seja, as algas têm várias formas de se reproduzir. Tanto na reprodução sexuada, quanto na reprodução assexuada. Sobre a reprodução das algas é isso. A gente se vê na próxima aula online. Tchau, tchau!